Olá, meus amigos do canal Paulo Murayete News. Xanxerê, a região do agronegócio. Estamos entrando no inverno e a gente traz uma entrevista muito bacana aí com o Luciano Peri, coordenador regional da Defesa Civil aqui na nossa região. Tudo bem? Bem-vindo aí, Peri. Pô, bacana falar contigo aí. Muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar conversando com o amigo. Verdade. Até para as pessoas que não te conhecem, Peri, você é da nossa região, como é que tu entrou na Defesa Civil? Para a gente fazer um relembro aí da tua história. Então eu sou oriundo, né, da Polícia Militar. Da Militar, Minha primeira escola foi da Polícia Militar, em 1998, né, 97, 98. Depois recebi o convite para vir trabalhar no Corpo de Bombeiros. Bombeiros. E hoje sou bombeiro de carreira, né? Sou praça do Corpo de Bombeiros. E estou há cerca de 10 anos na Defesa Civil Regional, onde, né, recebi um convite na época dos secretários da Defesa Civil para que fosse feito um planejamento de ações, né, de realidade de proteção e defesa civil. E dentro dessa realidade, né, a gente aceitou o desafio, né, para poder tornar uma Santa Catarina mais resiliente. Esse era um dos principais objetivos. Há quanto tempo foi fundada a Defesa Civil? É uma coisa nova ou não? Parece que ela é antiga, né? A Defesa Civil é de 1973, maio de 1973, tanto que esse ano nós comemoramos 50 anos de proteção e defesa civil em Santa Catarina. Em Santa Catarina, no estado, né? Isso, no estado. A Defesa Civil a nível de Brasil é de 1942. Antiga, hein? Né? Então, é uma estrutura que vem se preparando, que vem, né, trabalhando exatamente com o viés da proteção à comunidade. No passado, nós tínhamos uma visão de que os desastres eram naturais. Certo. E que você não tinha como fazer nada. E esse processo veio sendo modificado, veio sendo transformado, e hoje a gente consegue trabalhar na parte de prevenção, preparação, mitigação, minimizar os efeitos, que é isso antes do desastre acontecer, e quando ele acontece a gente faz a resposta, reconstrução e recuperação dos danos que foram feitos. Quem que compõe a Defesa Civil? Polícia Militar, Bombeiro? Qual é que os corpos que compõem? Seria um órgão à parte isso? Isso é um órgão à parte. Nós somos hoje uma Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. Do Estado. Isso. Adentro, né, estamos no mesmo viés, né, das instituições de secretarias. Certo. Né, para que você tenha uma ideia. Hoje o nosso secretário, né, é o Coronel Armando. É uma pessoa que tem uma capacidade técnica, conhecimento técnico de Defesa Civil, e é um secretário de Estado. E dentro dessa realidade, hoje, né, a Defesa Civil de Santa Catarina tem uma capitalidade, são 20 coordenadorias regionais, que é a estrutura da qual eu trabalho. Essas 20 coordenadorias, elas foram criadas exatamente levando em consideração alguns dados geográficos, alguns dados de desastre, e para que o Estado, né, o poder público estadual, esteja no município, no seu ponto mais distante, num prazo máximo de até 2 horas. Para que você tenha uma ideia, né, eu atendo 20 municípios de forma direta, né, através da Defesa Civil, e o município mais distante, que é o município de São Lourenço, São Bernardino, né, sim, a gente está com 1h30, 1h40 está nesses municípios. Ou seja, é o poder público estadual auxiliando os municípios num prazo máximo de até 2 horas. Quantos que compõem a Defesa Civil aqui? No caso, hoje nós trabalhamos em 4 pessoas. 4 pessoas. Né? 4 pessoas, e temos todo um aporte da secretaria, né? Porque o monitoramento, né, toda a parte de ações preventivas saem das nossas diretorias, e aí elas são replicadas para as 20 coordenadorias de forma igualitária. Que legal. Bom, é muito antigo, muito bem organizada, né? E agora no inverno, porque a função de vocês até é bom para a gente esclarecer, Defesa Civil. O que seria a Defesa Civil? É praticamente sobre tragédias? Praticamente trabalho ou não? Vamos lá, é bem interessante essa fala, por quê? Quando tu fala Defesa Civil, é tragédia. E cerca de mais de 80% da nossa atividade é a atividade preventiva. Prevenção, completamente diferente do que a gente pensa. Exatamente, e cerca de 20, 22% da nossa atividade são as ações de resposta ao desastre. É um exemplo mais claro, né? O ciclone extratropical que passou aqui pela nossa região e acabou, né, sendo bastante fortalecido no Planalto Norte, o litoral como um todo, e acabou no litoral sul catarinense. Nós viemos fazendo um monitoramento cerca de 10, 12 dias antes. Com 5 dias a gente tem um boletim de gestão de risco que diz, né, quais são os efeitos mais prolongados, qual a região que é mais afetada, e aí você já cria alguns processos de alerta e preparação. Então tem sempre como eu saber quando vai vir o ciclone. Sim. Hoje, né, se você seguir as páginas da Defesa Civil, né, a nossa página oficial da Defesa Civil, ela te traz, né, uma previsão do tempo para os próximos 3 dias, né, e uma probabilidade para os próximos 2 dias. Então nós estamos falando sempre de 5 dias de previsão do tempo.
E aí a segunda ferramenta que nós temos são os alertas meteorológicos, que eles são aguçados de 3 dias e também os alertas de horas. E por que eu estou falando isso, né? É os alertas de nowcast. Certo. Então você deve receber hoje à tarde, né? Nós já estamos com alerta da condição de chuva, né? Que pode ser intensa de forma pontual na nossa região. Né? Nas próximas horas, e isso você já se comprova com o tempo ali fora, né? Mas mais do que isso, né? É interessante a gente entender essa informação. O que é essa chuva pontual? Então pode ser uma chuva que aconteça de maior intensidade num município e não outro, numa região e não outra, e isso pode gerar alguns efeitos. E por isso dessa antecipação da informação, por quê? Hoje as nossas defesas civis municipais já estão de prontidão sabendo que tem o risco de chuva, já sabe quais são as áreas que são suscetíveis a esse tipo de problema, que são as áreas de risco, e já estão com as equipes de prontidão, caso seja necessário fazer uma atuação, elas já vão atuar de forma muito mais ágil, minimizando os efeitos do desastre sobre a população. O exemplo do ciclone. Já sabiam, então? Sim. Da intensidade, da força dele também? Sim. Tem como prever isso, Peri? A intensidade? Então isso não é para alarmar a população? Não. Então vocês sabem que vai vir o tufão ali, eu quero te explicar depois que é tufão, que é ventania. Então vocês já sabem. Sim. É importante dizer assim, ó, Santa Catarina é o primeiro estado e único estado a ter 100% de cobertura de radares meteorológicos próprios. Então hoje o estado catarinense tem 4 radares meteorológicos. Nós tínhamos 3, o radar do Oeste, em Chapecó, o radar do Vale do Itajaí, que é em Lontras, o radar do Sul do estado, que é em Araranguá, e cerca de 30 a 32 dias nós fizemos a instalação do radar do Norte, né, que é o do Planalto Norte, que é de Joinville. Por quê? Porque tem uma característica, a Serra Dona Francisca, né, vem as chuvas orográficas, são as chuvas que vêm do oceano, e elas acabam parando ali. Então, essa informação é uma informação muito mais qualificada, que nesse evento do ciclone a gente conseguiu identificar. E por que eu estou falando isso? Para que você tenha uma ideia, a intensidade do ciclone foi bastante grande, e nós tivemos cerca de 60 pessoas desabrigadas de forma direta no estado catarinense. Um número bastante reduzido de pessoas, por quê? Porque foram tiradas de forma antecipada, abrigos foram abertos de forma antecipada, e mais do que isso, as defesas civis estavam preparadas para esse tipo então, de... Então a prevenção é fundamental, hein? A prevenção tem um estudo da ONU que diz, gente, para você ter uma ideia, de cada $1 gasto em prevenção, economiza 7 em reconstrução. Então é 7 para 1, né? E isso é importante, né? E não só nesse viés, mas uma das ações preventivas que a Defesa Civil de Santa Catarina faz é o projeto Defesa Civil na Escola, que esse ano completa 10 anos, e aí, como a gente fala, muitas vezes não se entende qual que é a lógica, né? Mas tem perguntas Civil, aqui já, tenho 2. A Defesa Civil vem trabalhando exatamente com o processo de preparação da nossa comunidade, e a escola é o ambiente exatamente para que os nossos alunos possam entender o que fazer em situação de desastre e replicar isso para a família. Então esse é o grande viés, preparação da nossa comunidade. Que bacana. Ó, aqui a Maria está dizendo aqui, bom dia, a Defesa Civil faz um belíssimo trabalho. E a Vanessa perguntou para o senhor, Peri, esse ano terá concurso de defesa civil nas escolas? Isso que ela quis perguntar. Curso? Sim. Tem curso? Ela perguntou isso. Nós estamos com o curso de proteção e defesa civil que já está acontecendo nas escolas. O curso de capacitação dos professores, né? Ele acontece de março até setembro. Então, todos os professores que hoje estão fazendo, né, a capacitação já fechou, né? Não tem mais para esse ano. Os que tinham interesse já se inscreveram. Para que você tenha uma ideia, esse ano nós temos cerca de 1.200 professores formados em Santa Catarina e estaremos formando cerca de mais de 30 mil alunos das redes públicas estadual, municipal e particular. E a partir do ano que vem, né, através de um decreto do governador, todas as escolas de Santa Catarina deverão ter implementado o programa Defesa Civil na escola. Bacana. E aí ele trabalha sempre na 6ª e na 7ª série. Por que isso? Porque o programa Defesa Civil é um programa que traz informações, são informações que muitas vezes não são tão simples, né? Então você não pode pegar uma turma lá da 3ª, 4ª série, mas também você não vai pegar uma turma mais à frente. Então você pega da 6ª e 7ª série, por quê? Porque eles são formadores de opinião dentro do seu ambiente residente. Então eles ajudam a capacitar e proteger a sua família. Pô, que bacana, hein? Uma pergunta, tu vê, nos Estados Unidos lá os caras têm nome, Tufão Katrina, tem nome aqui? Não tem nome, né?
e até te explica pra turma aí, o que seria um tufão e o que é uma ventania? E tu me diz que nós somos aqui em nossa região a segunda de maior incidência de ventania do mundo. Isso. Nem eu sabia desse dado. Exatamente. Do mundo! Do mundo. Então nós temos um corredor, né, de tempestades severas, o primeiro corredor na região dos Estados Unidos, região oeste dos Estados Unidos, região de Oklahoma. Ali que dá sempre, né? E a segunda região, né, de tempestades severas do mundo aqui? É a região oeste de Santa Catarina, noroeste, né, do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e o oeste, né, da Argentina. E qual que é a grande diferença? Isso é importante dizer, né, para quem está nos ouvindo. Então, o que é uma tempestade severa? Tempestade severa é a chuva intensa, é o granizo, é o vendaval e é o evento de tornado, que é o evento tornático. E o que é o evento de tornado, né, que você pediu, e o que é o furacão? Então, o furacão, que é característico da região do hemisfério norte, é uma estrutura, né, de uma baixa pressão com uma alta pressão que gera, né, no mar. Então é importante dizer que o furacão ele se forma no mar, né, e se desloca e atinge a costa, né? Atinge boa parte da questão do continente. E por que isso? Né? Porque ele pega a umidade que está no ar, pega uma grande quantidade, né, de chuva, e mais do que isso, né, uma quebra de temperatura que acontece, fazendo com que você crie como se fosse um funil, só que nasce no mar. O que é o tornado? O tornado é essa mesma condição, né? Uma diferença de baixa e alta temperatura, uma queda de pressão atmosférica, vários outros efeitos para que gere isso, só que o tornado, que é característico da nossa região, ele acontece no continente. E aí ele acontece no continente, ele inicia na terra, no solo, e se desloca até ela. Muitas vezes se desloca 4, 5 quilômetros, que foi o que aconteceu aqui no tornado em 2015 em Xanxerê. Nós tivemos um fenômeno de F2, que são de 191 quilômetros até 200 E como é que ele se forma, Peggy? O vento? Tem estudos para saber quando começa a nascer o negócio? Tem estudos e tem características que hoje você consegue ver. Mas qual que é o grande problema, né? A previsibilidade dele é uma curta previsibilidade. Não tem como saber quando ele nasce. Com todos os sistemas que você tem, você consegue identificar ele através dos radares meteorológicos com 12, 14, 16 minutos de quando ele vai acontecer. E qual que é o grande viés? Mais de 90% de todos esses eventos que são caracterizados, eles se formam e não tocam o solo. Então não geram o dano. Então você vê, além de você identificar num curto espaço de tempo, eles acabam não se formando completamente e tocando o solo. Uma outra característica que em outros países norte-americanos tem, que são os caçadores de tempestade. Por quê? Eles vão atrás, né? Ele se forma, identifica e aí ele diz o seguinte, tocou o solo. E aí ele está se deslocando. E muitas vezes esse toque ao solo é um toque muito breve. Ele fez um pequeno toque ao solo e não causou danos. Então, quando a gente fala do tornado, né, em poucas palavras, a gente pode dizer que o tornado seria uma exceção climatológica. E ele nasce e vai para cima? A tendência dele é subir ou... A tendência dele é uma baixa pressão e uma alta pressão. O que acontece? Né? A alta pressão, né, ela quer subir e a baixa pressão quer descer. Nessa condição dessas duas massas de ar que ficam competindo entre elas, você acaba gerando o que a gente chama do o efeito de um vórtice, né? O efeito de um funil. Essas duas, né, forças trabalhando, elas começam a ter, né, uma quebra de intensidade ali e isso gera o funil. Qual que é o grande problema disso? É quando esse funil toca o solo e ele se desloca. Entendi. E aí essa compensação, né, do tornado, propriamente dito, é que vai dar a intensidade dele. Então a intensidade dele, quanto maior, maiores são os danos. Então você tem de F1 até F5, né? F5 é a intensidade que passa de 400 km por hora. Perigosíssimo. É perigosíssimo. Inclusive, tem alguns autores que dizem que um tornado F5, né, ele seria o dedo de Deus. Por quê? Porque onde ele passa, ele destrói completamente. E a gente viu isso com um F2 aqui em Xanxerê. Então é muito importante entender que hoje a previsão vem sendo aguçada, e por isso que é importante a comunidade entender e quando tiver os alertas da Defesa Civil estar preparado para minimizar os efeitos. E eu notei que os caras dão nome lá nos Estados Unidos e todo ano, se prepare que esse ano vai vir o Katrina, por exemplo. E aqui não, eu notei que teve só uma vez. Tem como a meteorologia saber que nem lá todo ano ele já sabe que vem, e aqui não, é diferente, porque só teve um, né? Vamos lá, é importante uma dizer boa pergunta. Que o hemisfério sul,
caracteristicamente, cientificamente, geologicamente, ele não é propício a ter furacão. Então lá você tem o batismo das tempestades tropicais, que geram-se, né? E hoje a gente tem algumas tempestades no Brasil também que são batizadas pela Marinha, né? Então as tempestades tropicais, as tempestades como um todo, elas têm essa característica, né, de serem batizadas com nomes. O que acontece, né, a nível de Brasil, né? Hoje, quando se tem essa característica de uma tempestade, ela é acompanhada e verificada. E olha o que é o grande diferencial. A nível científico, né, e a nível geológico, era impossível até então de a gente ter um furacão no hemisfério sul. Tu vê, né? Até 2004, quando nós tivemos o furacão, né, Catarina, que foi o primeiro furacão do hemisfério sul que afetou o sul de Santa Catarina, né, e parte do Rio Grande do Sul. Então, para que você entenda, né, existe uma característica que hoje, né, geograficamente falando, era até então impossível de ter um furacão, exatamente por alguns efeitos geológicos, principalmente a direção do vento. E em 2004 acontece o furacão Catarina, que aí, como você falou, ele foi batizado. Então, as tempestades, né, e os furacões, eles são batizados com um nome. Por quê? Porque existe, né, no hemisfério norte as temporadas. Nós ainda não temos a temporada disso, mas nós sabemos os momentos, né, ou os períodos que tem um risco maior para isso. Felizmente a gente não tem essa condição de temporada, ainda esperamos que nunca tenha, né? Mas para você entender, então em 2004 a gente teve o primeiro furacão do hemisfério sul, que foi uma raridade até então, que aconteceu no sul de Santa Catarina, que é o furacão Catarina. Então, para você ver assim, são vários fatores, são vários então não vem no ano, vem no outro, não tem como prever, não é igual aos Estados Unidos. Lá os caras sabem que toda hora tem. A característica não é para acontecer furacão. A característica é que a nossa região é a segunda região do mundo para tornados. Então o litoral nosso não tem o que tem lá, é isso? Vamos lá, o nosso litoral tinha um risco menor. Isso é importante dizer, até o furacão Catarina. Entendi. Que era humanamente impossível acontecer, ou seja... E tudo feminino, porque o nome é feminino dos furacões? É tudo feminino, né? Notei? Existe uma configuração exatamente dos nomes femininos, né? Tem uma característica para isso, eu não me recordo agora, mas é uma característica que traz exatamente, principalmente pela questão das tempestades. Tempestades, né? Tem alguma pergunta? O João Carlos, lá de Faxinal, está dando bom dia, diz que é um excelente trabalho aí da Defesa Civil. Sim, o pessoal tem falado muito, Neri, né? A gente pode repetir, por causa que eu não estou com o microfone aí. Peguei? Luciano, referente às construções e lugares impróprios. O pessoal tem conversado com vocês, porque está saindo muito loteamento na cidade, né? Até que ponto a Defesa Civil está sendo consultada para esses loteamentos? Porque a gente vê construções e vê muitos embargos e depois tem que salvar esse povo. O que a Defesa Civil tem feito nesse sentido, Pedro? Então, é importante essa fala, né? E até para dizer o seguinte, a parte de construções não compete à Defesa Civil, compete, né, ao plano diretor, ao fiscal de obras, né, e tributos do município que faz a fiscalização. A Defesa Civil compete fazer a identificação das áreas de risco. E dentro desse viés, Santa Catarina é o primeiro estado e único até então que tem hoje 100% dos municípios mapeados com área de risco. O que são essas áreas de risco? Área de risco para inundação e a área de risco para a questão de deslizamento. Então hoje nós temos em Santa Catarina 295 municípios mapeados, mais de 1.780 áreas de risco. E aí o que acontece? Essas áreas de risco, agora o próximo passo é colocar no plano diretor e fazer ações para minimizar o risco, Paulo. Porque o grande problema é, eu tenho área de risco, então não posso construir. Via de regra, você tem que fazer a consulta ao Poder Público Municipal, que é o responsável por isso, então isso compete ao Poder Público Municipal, setor de obras, setor, né, de tributos. Essa fiscalização é feita pela condição, né, do Código de Obras ou Plano Diretor. E quando você identifica que é uma área de risco, se essa estrutura já foi construída, ela pode criar algumas ações para minimizar. Vou tentar dar um exemplo mais claro. Se todo ano chove e faz um alagamento, então o que acontece? Você pode ter um trabalho de limpeza do rio, né, aumento da calha do rio e contenção das cheias, que é uma ação que está sendo feita aqui em Xanxerê. Se todo ano eu tenho risco de deslizamento, o que acontece? Eu posso fazer contenção da encosta. Nós temos várias áreas a nível de Brasil. Cito o exemplo do Recife, é uma experiência que a gente conheceu, onde que eles fazem contenções com a comunidade. Direcionamento da água, ou seja, aquela água, né, que desce por qualquer local, ela vai descer por uma
estrutura de drenagem. E a própria água servida, a água que sai do telhado da casa, ela vai para uma calha. Ou seja, você minimiza o risco do desastre com ações, né, que a gente chama ações estruturantes, que são ações de engenharia, obras de engenharia. Mas não só isso. Você também tem ações que não são estruturantes, que são as ações educativas, são ações orientativas. Se chover mais do que 70 milímetros em tanto tempo, mais de 50 milímetros em tanto tempo, você tem um risco, mesmo com essa contenção, nessa área você tem um risco. Então você tem que estar alerta a trincas, a questão de deslocamento, né? E as árvores tortas, postes, né? Que se inclinam. Por quê? Porque isso é uma característica de um deslizamento. Então você cria várias ações exatamente para que a comunidade possa, naquele ambiente, tornar aquele ambiente com um risco menor, aumentando a capacidade dele naquele contexto. Mas mais do que isso, assim, é proibido construção em áreas de risco. E quando se cria, né, as ações hoje de ampliação de perímetro urbano, se trabalha dentro dos loteamentos, muitas vezes a própria contenção das águas do loteamento, ações de minimização dos riscos. Então esse é um processo, para que você entenda assim, a Defesa Civil ela trabalha compartilhada com diversas outras instituições, né, e mecanismos. Mas é importante dizer que o mecanismo de fiscalização compete ao município, compete ao setor. Ele que pode embargar a obra, né? Ele que pode embargar e mais do que isso, ele pode fiscalizar e orientar. Claro. Nós, como Defesa Civil, temos a ferramenta que é o mapeamento de risco que diz a região e o local que pode ou que tem um risco ou que não tem um risco. É mais essa área de mangue, eu vejo as invasões. Mangue, né? O mangue. É que assim, é uma questão cultural, né? Na nossa região a gente tem algumas áreas também que nós tivemos já construções ao longo dos anos. Só que é importante dizer também que as cidades, elas foram construídas ao longo dos anos, né? E aí é uma questão característica. A moda Miguelão, vai. E não só a moda Miguelão, eu entendo, ninguém sabia, né? Vai crescendo e Mas tal. é uma questão histórica da sobrevivência. A gente construía cidades próximas aos cursos de água, onde eu tinha água para poder... Verdade. Né, me alimentar e onde que meus dejetos eram levados pelo rio. Então existe uma característica das civilizações antigas, se você pegar as grandes civilizações, à beira do rio Nilo, sim, elas estavam lá exatamente por essa característica. Né? As nossas colonizações vieram com isso. Então hoje é um problema que nós temos que entender e criar ferramentas para isso. E é fácil de ter. Basta, né, entender quais são as metodologias e as ferramentas para poder entregar. E a água, eu vejo que não é muito valorizada a água no nosso país, né? Você já tem opinião a respeito da água, né? A água é uma coisa importantíssima. O pH da água. Olha o pH da nossa água. Porque a água tem uma importância, eu vejo que é muito mal falada. O pH da água. Tu sabe que se a água, o pH não for bom, aí vira tóxica a água. A Defesa Civil também se preocupa nas nascentes das águas e tem um projeto aí, quero também da opinião, que o governo paga para você até um dia para você cuidar dos mananciais da água, tem tudo isso. A água, na sua opinião, é pouco discutida e tal. pH da água de Xanxerê, qual que é o da Casan? Nós temos o comitê de bacias que trabalha muito isso. A água é vida, né? E para que você tenha uma ideia, as ações de defesa civil, né, elas são trabalhadas dentro da bacia hidrográfica. Por quê? Porque é dentro da bacia que acontecem os desastres, a incidência de desastres é dentro da microbacia. E quando a gente fala de qualidade de água, não é uma competência da Defesa Civil. Também não, né? É uma competência dos órgãos, né, da Casan e de meio ambiente, mas nós trabalhamos muito forte com a questão, né, dos acidentes com produtos perigosos que dentro possam afetar os cursos hídricos. Né? Isso aí, né? Então isso é uma realidade que a gente tem que entender. Quando você fala que a água é barata, né, é porque é um recurso que ainda a gente entende que é abundante. Né? E isso preocupa por quê? Porque nós vivemos, né, numa condição... O oeste de Santa Catarina vive uma estiagem há cerca de 3 anos, quase 4 anos. Desde junho de 2019 nós estamos enfrentando estiagem. Ainda, né, com essa condição que nós temos através do nosso boletim hidrometeorológico, nós temos o que a gente chama de um índice hidrológico de menos 20, ou seja, a quantidade de chuva que entrou e a quantidade de chuva que saiu da bacia, né, do Uruguai, que é a nossa característica aqui da nossa região, é negativos 20%, ou seja, saiu mais do que entrou. A tendência natural é que por os próximos meses, devido ao El Niño, né, que é característico da primavera, né, ser mais chuvosa para a nossa região, né, vai fazer com que a gente tenha uma estabilidade até uma neutralidade desse índice. Ou seja, nós não trabalhamos com a qualidade da água, mas nós trabalhamos com as ações de escassez da água, que é a estiagem.
E para nós a estiagem é um problema, por quê? Porque afeta de forma direta o agronegócio, que é uma característica da nossa região, e também afeta a qualidade da água. Quanto menos água, você tem um risco de uma contaminação ainda maior. Tem mais isso, né? Tem que botar tudo numa sinuca de bico. O senhor acredita em disco voador? Quero fazer a pergunta para a Defesa Civil. Você sabe que tem relatos aqui, é coisa muito séria, meu telespectador. Tem relatos aqui que a região oeste, o senhor me passou que nós somos o segundo do mundo em inventos e tal. Tem estudos que dizem que aqui nós temos portal de outras dimensões, não sei se chegou ao conhecimento do senhor. Tem estudo que diz que aqui no mundo é o terceiro lugar mais visitado por ETs e nave. A pergunta que eu faço para o senhor, em toda essa sua vida aí de Defesa Civil, nunca viu nada, Peggy? Então vamos lá, na vida de Defesa Civil não, né? É importante dizer, né? Nunca alguém ligou, peguei, veio aqui, tem um disco voador aqui, quebrado aqui. Quando nós trabalhávamos no Corpo de Bombeiros em São Domingos, né? Em uma, né, dos agroglifos que foi criado em Ipuaçu, nós tivemos uma ligação que teve relatos, né, de pessoas dizendo que tinha luzes no local, que poderia ser, né, um carro, alguma coisa assim. Nossa equipe deslocou para o local e não verificou nada, né? E no outro dia, a gente teve a informação dos agroglifos. Então, assim, dizer que acredita ou não é uma informação muito pessoal, né? O que a gente acredita como Defesa Civil são as comprovações técnicas científicas que apresentam, né? E o nosso, né, vamos dizer, a nossa Via Láctea, né? O nosso universo, né? É muito grande. É muito grande para a gente imaginar que somos apenas nós. Então, não tivemos a experiência pessoal, né? Sim. Mas é uma condição que pode... Essas dos agroglifos, chamaram vocês e daí, o que foi constatado? Que é grande isso. Quando chamaram vocês lá, é grande e saiu no mundo inteiro. Foi chamado para informação de que tinha luzes, né? E aí, para ver se era um acidente, alguma coisa assim, a gente deslocou até o local, não verificou nada. E aqueles desenhos não foi analisado? No outro dia foi analisado. Mas aí não era um trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, na época, aí os profissionais, né, que são excepcionais para isso. Pergunta? Sim, uma pergunta. Aumentou os índices no que se refere à Defesa Civil ou está mais claro hoje, Neri, com a mídia, com as rádios, com as televisões? Porque antigamente não se tinha muito pouca informação. Hoje se tem muita informação do que acontece. Ou a população mudou, ou o clima mudou. O que vocês têm de base nesse sentido, Neri? Então são dois fatores, né, Paulo? É importante você dizer o seguinte, assim, o primeiro fator é que os desastres vêm aumentando e a sua intensidade vem aumentando. Para que você tenha uma ideia, né, no ano de 2022, cerca de 20,4% de todos os desastres de Santa Catarina aconteceram na Regional Xanxerê. Quando eu digo isso, são os registros de desastre, ou seja, 1/5 de todos os eventos adversos que aconteceram em Santa Catarina aconteceram na nossa regional. Se eu colocar esse número, né, para a região oeste, a gente chega, né, a quase 40% de todos os desastres de Santa Catarina na nossa região. Então, o que acontece? Hoje, por efeitos de mudança climática, por efeitos, né, do aumento da população, nós temos uma identificação do maior número de desastres. Para que você tenha uma ideia, né, nós tivemos um aumento percentual de um ano para o outro em torno de 2% do número de desastres. E não só isso. O que preocupa muito é a questão do número de pessoas afetadas. Por quê? Nós temos dentro de Santa Catarina um número baixo de pessoas que são mortas em decorrência dos desastres. Por quê? Porque nós tentamos trazer essa informação. E aí vem a segunda resposta. Hoje as informações de proteção e defesa civil estão muito mais visíveis, estão muito mais viáveis ao acesso das pessoas. Como a nossa entrevista aqui. Verdade. Nós estamos passando informações e os órgãos de imprensa como vocês são o diferencial no processo de preparação e de transportar informações de qualidade para a nossa comunidade. Antes, o alerta de defesa civil era uma coisa quase que não palpável, era de outros países. Hoje, nós temos o alerta através, né, do SMS, nós temos hoje a ferramenta do alerta através do WhatsApp, do Telegram, e nós estamos agora num processo de configuração através da Defesa Civil Nacional, onde que você não vai precisar mais cadastrar o seu número de telefone para receber o alerta. Você vai fazer através do Cell Broadcast, que você, estando num polígono de risco, você tendo esse risco, do risco laranja, que a gente chama do risco de atenção, que é o segundo nível, você vai receber a mensagem no seu celular sem fazer o cadastro, você estando nesse polígono. Ou seja, então a informação hoje está chegando muito mais rápido. O grande desafio é o que a gente faz com essa informação. Como que a gente pega essa informação e torna ela autoproteção, que é identificar o alerta e saber o que fazer para minimizar que aquele efeito, seja do temporal, da tempestade, do vendaval, possa
afetar a minha família, a minha comunidade. Então esse é o grande desafio que a gente vem trabalhando com o programa Defesa Civil na Escola, preparando a base e final deste ano, provavelmente o ano que vem, a gente deve estar trabalhando com o segundo programa que se chama Comunidade Segura, que é preparar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, para saber o que fazer com essa informação. Né? É isso que nós temos que entender. Hoje a informação tem que ser clara, mas a informação só é útil quando ela é utilizada, né? Ela é degustada pela população e, mais do que isso, ela minimiza os riscos dos desastres. Hoje, Neri, eu estou falando aqui atrás... Continua, vai perguntando. Hoje, Neri, para evacuar Xanxerê, vocês teriam um projeto? Vamos dizer, vai acontecer um desastre, né? Vocês teriam um planejamento? Vou evacuar a cidade... Haveria um planejamento na cabeça? Estamos falando em coisas hipotéticas, tomara... Deve ter, sim, eu acho, planejamento, né? Para que você tenha uma ideia, os 20 municípios da regional possuem um plano de contingência para tempestades, a gente chama de eventos extremos. Nós temos hoje 20 municípios que têm 20 planos de contingência, que são planos para minimizar o risco. E mais do que isso, a gente não pode falar somente a questão de evacuação, né? Nós temos que entender qual que é o tipo de desastre para isso. Então hoje existem os municípios, através das defesas civis municipais, possuem planos de contingência para eventos de tempestade severa, de chuva intensa, de granizo, de temporal, de estiagem, e que eles vêm sendo agora tratados, né, e melhorados. A gente atualizou eles nesse ano que passou, e agora nós entramos na fase dos simulados. Nós pretendemos, né, Paulo, dentro de alguns anos, e aí eu falo por que pretendemos, porque nós precisamos das ações de preparação da comunidade, fazer as evacuações de regiões. Nós já fizemos isso em Xanxerê. Em 2014, nós fizemos um simulado de evacuação de 2 bairros, que eram bairros mais suscetíveis à inundação. Então, o processo de evacuação é um processo que vem após a preparação da comunidade. Por que a gente fez em 2014? Exatamente para a gente entender como estava a preparação da comunidade. Naquele momento, a gente viu que a comunidade não estava preparada e o poder público precisava se preparar mais. Então, é um processo, né? Hoje, nós vamos trabalhar bastante forte com os planos de evacuação das escolas. Então, hoje as escolas vêm se preparando com ações para minimizar os riscos dentro do seu ambiente escolar. Mas sim, é um processo que hoje, se for necessário, nós temos o plano de contingência que possibilita isso. O grande viés um número de pessoas desse tamanho muita gente para evacuar. Então tem todo um planejamento que você evacua bairros para determinados pontos. Até porque, mesmo que você tenha um grande evento, a característica hoje do município de Xanxerê não é uma característica dele ser afetado 100%, ele é afetado de forma parcial. Então você tendo, né, hoje nós temos projetado sempre abrigos, a gente chama de primeiros abrigos. Se esses primeiros abrigos por vamos imaginar, por uma desgraça sejam afetados, você tem os abrigos backups, que você vai poder fazer isso. É uma situação um pouco complexa, né? Por quê? Porque essa é uma ação que é gerida por todos e é importante dizer, né? A determinação da evacuação de uma cidade é dada pelo chefe do Poder Executivo, orientado pelas estruturas de defesa civil. Exatamente. Que bacana, tivemos um papo muito bacana, esclarecedor aí, Defesa Civil, coordenador regional, o senhor Luciano Pegui aí. Pô, ficamos felizes aí, Pegui, esclareceu um monte de coisas aí. Primeiro que muita gente não sabia que nós somos o segundo do mundo em incidência de... Tempestade severa. Tempestade, né? Que bacana. Como é que faz para falar com os senhores lá? Eu sei que é na FEM lá, né, que vocês têm, né? Isso, nós temos o Centro Integrado de Gestão de Riscos na FEM. Vocês podem chegar lá, né? E agora, né, está no processo de construção da Defesa Civil Municipal ao lado ali. Boa. Então as estruturas, né, tanto municipal como regional, estarão próximas exatamente para quê? Para ter uma interação maior, para ter um trabalho integrado ainda maior e principalmente para proteger ainda mais a nossa comunidade. Legal, mandar um abraço também ao João, a Maria e a Vanessa, que estão acompanhando nós desde o comecinho dessa entrevista aí. Muito obrigado ao Luciano Pegui, Defesa Civil, coordenador de toda essa região aqui de Santa e Bela Catarina. Muito obrigado. Até a próxima, meus amigos. Até mais. É a capital do milho, meu filho. Olha o ET.